Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Hoje vamos meditar um pouco no Salmo 61. Não perca logo após a leitura do Salmo uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Ao músico-chefe sobre Neginote, Salmo de Davi. Ouve o meu clamor, ó Deus, atende a minha oração. Do fim da terra eu clamarei a ti. Quando o meu coração estiver oprimido, guia-me para a rocha que é mais alto do que eu. Pois tu tens sido um abrigo para mim, uma torre forte contra o inimigo. Eu habitarei no teu tabernáculo para sempre. Eu confiarei no esconderijo das tuas asas. Selá. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Tu me destes a herança daqueles que temem o teu nome. Tu prolongarás a vida do rei e os seus anos como os de muitas gerações. Ele habitará diante de Deus para sempre. Ó, prepara a tua misericórdia e verdade para que possam preservá-lo. Então, cantarei louvores ao teu nome para sempre, para que eu possa diariamente realizar os meus votos. Glória a Deus. É um salmo maravilhoso. É um salmo de Davi. Sabemos que ele foi o segundo rei de Israel. Ele reconhecia que dependia de Deus para a sua vida e para a sua prosperidade e sucesso como líder da nação. Sua humildade e dependência foi evidente em toda a sua história. É uma oração de um exilado. Tudo indica, segundo alguns historiadores, pregadores, que este salmo foi relacionado com a sua fuga com a rebelião de Absalão, seu filho, que queria usurpar o seu trono e queria matá-lo, queria destruí-lo para tomar o trono. Então ele, com o seu sentimento de pai, porque ele, como rei, poderia simplesmente matar o seu filho ou mandar matar, mas ele, como pastor que era, um sentimento pastoral, um sentimento amoroso e temente a Deus, ele preferiu se exilar e, desesperado, buscava algo da parte de Deus. E ele desejava ardentemente desfrutar outra vez a alegria de estar no santuário de Deus, porque ele estava longe de casa, longe da arca, e a arca do concerto, a arca da aliança, a gente sabe que simbolizava a presença de Deus. E quantas vezes nós nos encontramos assim também, mesmo em meio a muita gente, em meio à família, em meio a amigos, em meio a companheiros de trabalho ou de escola, seja onde for, ou mesmo dentro da igreja, no meio de tanta gente, às vezes nos sentimos só e longe de casa. Porque para Davi, o centro da terra era Jerusalém, porque era ali onde estava a presença de Deus, era um lugar consagrado a Deus, então era um lugar principal. Hoje nós sabemos que o lugar principal, o santuário de Deus, somos nós. É a nossa vida, o nosso coração contrito, é a nossa submissão, é a sua presença em nossas vidas, é a comunhão que temos com Ele, é o nosso lugar seguro. Então nós vemos aqui o Salmo, ele começa com uma oração.
Ouve o meu clamor, ó Deus, atende a minha oração. Do fim da terra eu clamarei a ti. Quando meu coração estiver oprimido, guia-me para a rocha que é mais alto do que eu. Então ele clamava porque ele se sentia nos confins da terra, ou seja, longe da presença de Deus. Nós estamos perdidos, estamos realmente nos confins da terra. E ele clamava para que Deus o guiasse para a rocha que é mais alto do que ele, ou seja, a presença de Deus. O que significa uma rocha alta? Quando estamos no alto, temos uma visão do que está mais abaixo. Significa proteção também, porque quem está no alto, por exemplo, está a salvo das feras, daquilo que poderia lhe atacar, estando ele na mesma altura ou mais abaixo. Mas significa elevação, porque de cima, elevados pela presença de Deus, podemos estar acima das dificuldades, podemos olhá-las sabendo que elas são pequenas, lembrando que Deus nos coloca em lugares altos, quando estamos na sua presença, como diz no Salmo 91, permitindo Deus chegaremos até lá. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, nós encontramos abrigo, encontramos segurança, encontramos paz quando nos alinhamos à presença de Deus. E ele anelava isso, ele anelava voltar para casa, ter aquela paz que ele sabia encontrar ante a presença de Deus. E ele disse no verso 4, eu habitarei no teu tabernáculo para sempre. Eu confiarei no esconderijo das tuas asas, Selá. Selá, a gente já sabe que significa uma pausa para refletir. Ele refletia o quão bom era estar no tabernáculo de Deus. E ele dizia esse para sempre. Era como se cada vez que ele estava próximo ao tabernáculo, ele estava seguro ali, porque sabia que ali estava a presença de Deus. E ele disse ainda no 7, no 6, tu prolongarás a vida do rei e os seus anos como os de muitas gerações. Né? Ele sabe que Deus, ele preserva, portanto, sabe também que Deus, ele tem a contagem dos dias, mas o único que pode nos dar vida longa é Deus. Mas vida longa significa uma vida produtiva, uma vida de paz, uma vida na presença de Deus, porque de que adianta uma vida inteira longe da presença do nosso Deus, mas sejam quantos dias forem os que tivermos na terra, que sejam diante da presença de Deus, pois nós sabemos que Deus, desde o início, ele não tinha prazer em que a humanidade se perdesse, porque lá em Mateus 23:37 tem o mesmo versículo em Isaías, só não me lembro o número, mas o próprio Jesus disse: quantas vezes, né, eu vos quis ajuntar como a galinha aos seus pintinhos, né? E a Bíblia também fala que Deus não quer que nenhum se perca, em 2 Pedro 3:9, o 9 e o 10, né? Porque ele disse que não foi nós que escolhemos a ele, mas ele escolheu a nós. Então ele nos escolhe, mas nós temos o livre-arbítrio. Lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim: que ninguém que milita se embaraça com as coisas desse mundo. Portanto, ele suporta as tribulações, as aflições. Milita significa aquele que é chamado para
a milícia de Deus, para ser soldado de Deus, para viver uma vida onde somos guiados por Ele, onde vivemos uma vida de batalha contínua, porque desde a manhã até a noite enfrentamos batalhas. E o apóstolo Paulo também diz lá na carta aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, como era naquele tempo. Eles lutavam para guardar os seus territórios ou para tomar outras cidades. Lutavam por tantas causas. Hoje também se luta, mas a maior luta hoje é a luta contra as trevas, é a luz lutando contra as trevas, porque Deus é luz e Jesus é a luz do mundo e Ele nos chamou também para ser luz do mundo, para iluminar. E nós precisamos estar atentos, como bons soldados, atentos a todos os ataques malignos, mas escondidos na rocha que é Cristo, escondidos na sombra do Onipotente. Nós precisamos estar atento aos ataques para lutar com as armas espirituais que temos. A arma de Davi era a oração. Ele sempre clamava, mas ele tinha como uma grande arma a sua confiança. Ele confiava que Deus estava sempre com ele, que Deus era o seu socorro, era o seu refúgio, era o seu lugar alto, era aquele que com certeza lhe daria o livramento, pois já muitos livramentos havia lhe dado. E nós também, se formos meditar, né, nós veremos que também muitos livramentos temos recebido de Deus. Louvado seja Deus, porque nós vemos que o salmista diz aqui que habitarei no tabernáculo para sempre. Ele diz aqui: então eu cantarei, ele finaliza no verso 8: eu cantarei louvores ao teu nome para sempre. E ele diz também que pagaria os seus votos, né? Os seus votos estão diante de mim, porque ele fez votos de louvor a Deus. Nós vemos no Salmo 22, e o verso 22 em diante, ele diz: eu louvarei, né? Eu pagarei os meus votos, eu louvarei na congregação, eu farei lembrado a todas as nações para que louvem, porque Ele é o governante, Ele é o rei, Ele é o Senhor dos senhores, o reinado é do Senhor, o reino é do Senhor, o reino da luz, o reino da salvação, glória a Deus. Então, é nosso dever todos os dias louvar ao Senhor, tanto individualmente como na congregação, fazendo lembrar, falando às nossas gerações, falando às pessoas o quão maravilhoso é servir a Deus, é louvar a Deus, o quanto é maravilhoso estar na presença de Deus, reconhecendo que Ele é soberano, colocando-nos à disposição dEle para que toda obra que Ele quiser seja feita através de nós, porque somos instrumentos, nós somos geração eleita, povo escolhido, e a vida é feita de escolhas. Lá em Deuteronômio 30, a partir do verso 10, ele começa a falar ali: se tu obedeceres as ordenanças, os mandamentos, se fores fiel, eu te abençoarei. Mas ele diz também, lá no verso 19, que o céu e a terra está por testemunha contra vós, que ele tem proposto o bem e o mal, ele tem proposto a bênção e a maldição, ele tem proposto a vida e a morte, para que possamos escolher o caminho a que vamos seguir, porque, como já disse, a vida é feita de escolha, precisamos escolher pela presença de Deus, precisamos escolher por andar na verdade, precisamos escolher pela justiça, pelo amor. Jesus, ele veio provar esse amor de Deus maravilhoso, entregando-se à morte por nós, pelos nossos pecados, para que nós possamos ter uma vida. Ele veio mostrar que é possível ser humano e ser correto, agir pelo amor, agir com a justiça de Deus, agir com a verdade. Porém, Deus é aquele que julga a nossa causa, segundo a sua justiça soberana,
Louvado seja Deus. Então, que nós possamos encontrar todos os dias da nossa vida motivos para louvar, motivos para agradecer. E assim como Davi, como o rei Davi, que foi um homem sujeito a pecados, sujeito a todas as paixões humanas, mas ele foi considerado segundo o coração de Deus, porque ele se humilhava, porque ele reconhecia a soberania de Deus e buscava sempre pela presença de Deus. Sempre que ele se sentia afastado dessa presença maravilhosa, ele imediatamente se humilhava e ansiava por essa presença, buscava por essa presença, que é o seu lugar alto, o seu lugar de refúgio, o seu lugar de poder, porque Deus ele está disposto a nos elevar cada vez mais a níveis mais profundos de intimidade e comunhão com Ele. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração.